eu não poderia hoje deixar de usar esta tribuna depois das palavras injustas, caluniosas, proferidas por alguns dos vereadores da bancada do PDS, e me parece que no dia de hoje vieram a esta Casa de Leis, senhor presidente, como nos primeiros dias após a posse do prefeito João Delia, quando não haviam ainda digerido aquela vitória, não aceitavam ainda a derrota do PDS a nível municipal e a nível estadual, e hoje eu sentia no rancor das palavras desses vereadores aquele rancor ainda daqueles primeiros dias, que era muito natural, porque a derrota tinha acontecido há alguns dias. Mas a toda força há uma reação, senhor presidente. E quando eu vejo estas críticas com tanto ódio, estas palavras com tanto rancor, senhor presidente e senhores vereadores, eu digo aos senhores que a nossa ofensa, que o nosso ataque, e eu digo palavra ofensa e ataque é no sentido de trabalho, que a nossa ação é muito grande, que a ação política e a ação administrativa do governo, que eu digo João Delia, do governo do PMDB, é muito grande. Daí a reação dos senhores. E eu fico feliz nesta presidência quando eu vejo uma sessão cheia dessa reação, porque aí eu digo, realmente o nosso trabalho, realmente a nossa administração está contentando aqueles que votaram no PMDB e, por que não dizer, a maioria da cidade de Penápolis. Porque quando nós vemos tanto ódio, significa que alguma coisa está acontecendo. Eu vejo ainda críticas ao Instituto de Educação, aliás, a uma escola de primeiro grau, Dr. Carlos Sampaio Filho, e digo ao senhor Dr. Edson em particular, que o PMDB não tem nada com isso, não tem obrigação nenhuma de vir a público, porque já veio através do jornal O Interior, e ainda o Diário da Noroeste, que existia naquela época, em 1982, e se os senhores têm a memória curta, eu tenho os recortes guardados comigo. Eu conheço toda a história profundamente. Então, por favor, quando os senhores acusarem o PMDB do problema do Carlos Sampaio Filho, pensem um pouco, reflitam, porque a qualquer momento nós poderemos então exigir uma prova, e eu tenho todos os documentos guardados. E se os senhores me pedirem, eu trarei aqui. Ainda não temos nada a falar contra o segundo grau do Carlos Sampaio Filho, porque lá ele foi criado ilegalmente por um simples decreto que contrariava a legislação vigente. E como mesmo diz o senhor, na calada da noite, enquanto os diretores se reuniam para verificar se deveria ou não, sai publicado no Diário Oficial em final de 1982 e instala-se em 1983. Mas o governo, que eu digo, o governo Montoro, com muita honra, porque para ele eu trabalhei, para o PMDB eu trabalhei, e defendi e defendo, e não nunca mudei de galho. Ele soube reparar esta injustiça, porque Penápolis não necessita de se gastar dinheiro ainda mais com escolas de segundo grau. Existe uma escola que satisfaz, se não plenamente, em parte. E aí, os problemas educacionais que hoje nos afetam são muito maiores do que uma escolinha de segundo grau ou do que um curso de segundo grau. Os problemas são muito mais profundos e eu não vou aqui me alongar nesse aspecto, senhor presidente, porque o nobre vereador sabe muito melhor do que eu.
Quanto às ondas de boato, vereador José Carlos Altimari, eu ainda continuo dizendo, é próprio dos despeitados, é próprio das pessoas sem argumentos, é próprio daqueles que vivem nas esquinas, daqueles que são profissionais em difamar uma pessoa ou uma administração. E é o que está acontecendo. Vejam o furor com que os vereadores chegaram hoje aqui, a esta Casa de Leis, eu digo alguns vereadores, entre eles está Vossa Senhoria, todo inflamado, e não sabe nem de quem falar, se é do prefeito, se é da assessoria. Por quê? Porque há uma semana, provavelmente, aquela máquina administrativa que o senhor prefeito tanto pediu tempo para que se colocasse, vamos dizer, mais ou menos em ordem, provavelmente ela esteja um pouquinho mais azeitada e esteja começando a funcionar a contento. Talvez isso irrite realmente os nossos opositores, aqueles que falam tanto no bem de Penápolis, aqueles que falam tanto no bem da cidade de Penápolis. Honestamente, há momentos que eu não vejo a tal filosofia do bem da cidade de Penápolis tão defendida por alguns vereadores desta casa, e eu não entendo muito bem. Me parece que este bem da cidade de Penápolis significa o bem de algumas pessoas da cidade de Penápolis. Eu entendo assim, porque quando colocam dando a entender desta forma, e eu não vejo que eles estão defendendo realmente o bem da população, a não ser o bem de grupos que sempre tiveram ao lado do poder, de grupos que sempre estiveram no poder e que provavelmente hoje não estejam no poder, estejam longe, não querem se aproximar, preferem ficar à distância do que realmente lutar para o bem da cidade de Penápolis. Quanto ao DAEP, eu vou tentar ser rápida, porque provavelmente meu tempo esteja esgotando. Eu gostaria de informar aos senhores vereadores para que a gente não fale besteiras, porque um vereador, ao usar a tribuna, ele tem que saber o que ele está falando, pelo menos dentro de legislação, senhor presidente. E quando nós aqui entramos com mandado de segurança pela água cara, nós entramos e ganhamos, porque nós fomos pelo princípio da anualidade. Uma lei assinada, um decreto assinado dia 15 de janeiro, não sei de que ano, não poderia vigorar naquele ano. Isso o senhor sabe, porque o senhor é advogado, o princípio da anualidade. Então entrem agora contra os atos do diretor do DAEP, façam uma ação popular. E nós aqui já fizemos propostas de reformar a legislação do DAEP, e até o momento esta casa não se dignou ainda a pensar no assunto. Nenhum vereador entrou aqui sequer com requerimento sugerindo que se formasse uma comissão para estudar a legislação do DAEP. E nós já falamos isso aqui há mais de um ano. Ainda analisando as contradições do vereador José Carlos Altimari, quando ele disse que a prefeitura está aí pagando mal os seus funcionários, problema dessa reestruturação, e logo em seguida ele coloca o problema da superpopulação da prefeitura, dos funcionários que vivem atropelando um no outro, e ainda, por que não, mandar para a escola agrícola? Eu não sei se sabe o nobre vereador, que aqui é municipal e lá é estadual. Que o prefeito João Carlos Delia, se ele entrou agora, se foi pedido a ele, pelo diretor, pela administração, a sua interferência, é porque existe ali, inclusive, a implantação de projetos da prefeitura. E esse decreto, cedendo terras para implantar o projeto, só foi assinado agora. Por isso agora o senhor prefeito municipal pode ter uma certa interferência no colégio agrícola, mas mesmo assim não para a contratação de funcionários, e sim somente vereadora, tem mais um minuto. A aplicação desses projetos. E houve a interferência do prefeito no sentido de que o Estado adiantasse na contratação, porque, como disse o vereador José Fulanetti, aquela escola estava carente. Só que eu quero dizer o seguinte: ela estava carente não é desse governo, não. Porque faz 8 anos que não tem concurso, desde o tempo do governador anterior ao senhor Paulo Maluf. Então não é de agora que ela está carente, não.
Ela agora está sendo consertada, porque quando a atual direção recebeu caindo aos pedaços. Os alunos iam para a cozinha, o que eu não vejo mal nenhum nisso daí, porque o ensino é gratuito lá, eles comem lá de graça, em regime de internato. Portanto, ajudar um dia não faz mal a ninguém, não mata ninguém, porque todos nós trabalhamos dentro de casa também, além de trabalhar fora. Então, a herança do colégio agrícola, eu digo uma herança maldita, porque Vossa Senhoria conhece muito bem o colégio agrícola. E da outra administração, nós íamos também lá. E nós já víamos como aquela escola era abandonada. Eu volto, senhor presidente. Olá, tudo bem? Você acabou de ouvir uma fala realizada exatamente 29 anos atrás na Câmara Municipal de Penápolis, por uma pessoa muito importante para a história do Legislativo penapolense, Zezé Macedo. Tudo bem, Zezé? Seja bem-vindo à TV Câmara. Tudo bem, muito obrigada. Um bom dia, não é, a toda a população de Penápolis, e dizer que é muito importante para nós este evento que vocês estão preparando, né, para comemorar aos 100 anos da Câmara Municipal de Penápolis. E a Zezé é muito importante para a Câmara de Penápolis e para a cidade no geral, porque na história de 100 anos do Legislativo penapolense, a Zezé Macedo é a terceira vereadora eleita. E tem um fato único com a Zezé Macedo. É a única a presidir a Câmara Municipal de Penápolis na sua história de 100 anos. E não presidiu uma vez só não, presidiu por 2 biênios. Zezé, uma façanha tanto essa, hein? Pois é, as coisas acontecem às vezes e caem no nosso colo e a gente tem que assumir, não é? Foi exatamente o que aconteceu na segunda vez. Eu não esperava, mas aí pediram para que eu fosse a candidata, que seria melhor, que talvez a gente pudesse se eleger, o nosso partido, né? Então, eu aceitei, já tinha experiência, e administrar uma Câmara e ser presidente é uma coisa, assim, bastante importante. Eu acho importante para a cidade, não é? Que ela seja realmente bem administrada, bem representada, até para levar o nome da nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouco mais da história da Zezé Macedo, frente à presidência da Câmara Municipal, mas antes vamos traçar um pouquinho do perfil da Zezé Macedo. Zezé Macedo é penapolense? Sou penapolense, nascida aqui no bairro do Araponga, né, município de Penápolis, portanto eu venho da zona rural, minha tradição, né? Eu estudei no Educandário Coração de Maria, né? Depois eu fui para São Paulo fazer faculdade e fiquei há uns tempos por lá, né? Estou de volta pela segunda vez. E trabalhou professora, né? Muito conhecida na cidade. Sim, também. Sim, eu lecionei no Ione Dias de Aguiar e lecionei no Adelino Peters, né? Fui diretora da Fundação Educacional de Penápolis também e dei aula também lá. E até hoje encontra aí os alunos? Eu acho uma delícia. Por onde eu vou, eu encontro os meus alunos que já estão todos de cabelo branco e eu falo para eles, eu não tenho cabelo branco. Só vocês que têm, né? Então, eu acho isso muito interessante, é muito gratificante, né? Pessoalmente, para mim. E eu acho bom que, às vezes, quando eu não reconheço, eles vêm. Oh, professora! Né? Eu acho isso muito sério, muito importante na vida da gente. Zezé, você tem uma característica de ser muito comunicativa. Você chega, já entrosa. Essa é uma característica sua, assim, desde a infância? Como que é? Desde a infância. E é uma coisa, assim, muito espontânea, porque às vezes eu vou num determinado lugar e eu falo, bom, eu vou ficar bem séria, não vou conversar. E... Essa não é a Zezé Macedo? Não, quando eu vejo, aquela minha promessa já caiu por terra. Então, essa promessa eu não faço mais. Mas de vez em quando eu fazia, sabe? Mas agora não faço mais, porque eu gosto de conversar, eu gosto de me relacionar com as pessoas. Eu acho que um bate-papo você está sempre aprendendo, né? Isso é uma coisa muito importante na vida da gente, na vida do ser humano, este relacionamento com as pessoas. E você também tem um perfil de liderança. Isso aí vem desde quando? Essas coisas eu acho que acontecem, né? Porque eu me lembro desde o Colégio das Freiras, sabe? Quando eu estudava lá, eu já queria fazer grêmio estudantil. Eu nem sabia direito o que era, você está entendendo? Mas eu já queria fazer, eu ouvia falar e queria fazer, entende? Então, eu acho que desde essa época que já veio essa coisa assim de... Eu gosto de fazer as coisas acontecerem, sabe? Eu gosto, né? Eu tenho prazer. Principalmente quando é uma coisa que traz bons frutos, que traz bom resultado para uma comunidade, para um município, eu gosto.
A Zezé Macedo, na história da Câmara Municipal, foi vereadora por 3 legislaturas. A Zezé Macedo, na história da Câmara Municipal, foi vereadora por 3 legislaturas e presidiu a Câmara por 2 vezes. Lembrando, a eleição da Zezé pela primeira vez aconteceu em 1976, para a 15ª legislatura, de 1977 a 1982. O prefeito era Ricardo Castilho. Vamos lembrar então os vereadores da época, a primeira vez que a Zezé se elegeu: Afrânio Marques de Oliveira, Ângelo Bossa Martinez, Arionte de Assunção Rosa, Jácomo Paro Neto, João Casella, José Carlos Altimari, Kemel Raal, Maria José de Macedo, que é conhecida como Zezé Macedo, Zezé né? Macedo. Falar Maria José de Macedo, nem as todo pessoas mundo. não sabem. A Nadir Ribeiro Pereira, que na história da Câmara é a 4ª vereadora a ser eleita. Natalício Chaves da Silva, Odemar Rosa Pereira, Sebastião Ribeiro de Almeida, Vicente Mendes Saberbel Martins. Aí suplentes nós tivemos o Genésio Buzenbay, João Segura, José de Castilho Lima, Luiz Monteiro, E Mariana Maria. Sansone Cardoso Gomes. Lembra dessa época? Lembro Zezé? desta Câmara. Aliás, foi uma Câmara muito boa, uma Câmara bastante séria, os vereadores. E eu aprendi muito com eles, né? Porque eu estava entrando, eu estava debutando como vereadora e acho que me serviram assim de exemplo. Assim. Eu aproveitei bastante o que eles me ensinaram. E o seu perfil era de utilizar bastante tribuna? Era Sempre bem... foi, né, de usar a tribuna. Então, eu já peguei o eloquentes. jeito e logo eu já fui participando. Eu participei muito de política estudantil, né? Então, quando eu fazia faculdade em São Paulo, eu fui da UEE, eu fui da Uni, não é? E fazia muitas campanhas, ia para a rua, não é? E, então, eu já estava acostumada com aquilo, não é? Para mim, não foi difícil eu iniciar o uso da tribuna. Zezé, havia preconceito, você vereadora, década de 70, né? Havia preconceito por parte dos outros vereadores, ou mesmo por parte de outros homens aí, da população geral? Sempre há, né, um preconceito. Eu acho que naquele momento havia, sim, um preconceito em relação à mulher, a mulher vereadora, não é? Mesmo de alguns vereadores, mas sempre me trataram muito bem, sempre foram bons colegas, não é? Eu não posso esquecer, por exemplo, do Zé Altimari, não é? Que me mandou para a cozinha. E isso foi uma coisa que ficou na história da Câmara, não é? Isso na tribuna? Na tribuna. Eu comecei a questioná-lo, né? Ele foi à tribuna e eu pedi uma parte. E eu comecei a questioná-lo. E ele ficou muito bravíssimo comigo, porque eu sabia que algumas questões ele não ia ter condições de responder. E ele não teve dúvida. Lugar de mulher é na cozinha. E eu dei uma bela de uma risada, porque o que eu tinha que fazer era só isso mesmo, né? Tá certo. Aí lembrando, na sequência, Zezé Macedo, pela 2ª vez, eleita vereadora para a 16ª legislatura da Câmara de Penápolis. A gestão 1983 a 1988. Aí o prefeito João Delia. Vamos lembrar então os vereadores da época. Adalgiso do Nascimento, o Antônio Passafaro, Edson Carlos Monteiro de Barros, Francisco Altimari, José Carlos Altimari, Jairo Rodrigues da Silva, José Fulanete de Nadai, Juvenal Rodrigues de Brito, Maria José de Macedo, Natalício Chaves da Silva, Oswaldo Rilo Bíscaro, Severino Gabriel e Rubens Armando Bertolini. Aqui o respeito já aumentou, né? O Zé do Poste já não falou mais na cozinha. Já somos amigos até hoje, né? E ele sempre lembra esse fato, sabe? Esta Câmara aí tem uma pessoa que eu aprendi muito com ele, que é o seu Antônio Passafaro. É um vereador que eu respeito bastante também. Lógico que eu respeito todos, mas existem aqueles em que você aprendeu mais, né? Que você observou mais e via os discursos. E o seu Antônio é uma pessoa em que eu admirava bastante na Câmara. Qual a característica do seu Toto Passafaro, assim, o seu particular? Toto é bastante conciliador. É exatamente o que eu não sou muito, né? Mas eu admirava o discurso dele, a posição dele,
Porque também, talvez pela idade, a nossa diferença de idade, a gente tinha um respeito por ele, ouvia, né? Então a gente também percebia que às vezes nós tínhamos que ser mais conciliadoras, né? Embora não seja esse o meu espírito. Aqui você tinha também um colega de profissão, né? O professor, tinha doutor, o professor Flanete Nadai, amigo de longa data, praticamente da juventude, né? Nós fomos grandes amigos, e ele também tinha os seus discursos inflamados, né? E sempre bem ideológico, né? Mas muito bom também. Zezé, aí foi na sua segunda legislatura que você conseguiu aí o feito histórico a se tornar a primeira presidente da Câmara Municipal, e agora que a Câmara completa 100 anos, ainda a única vereadora a presidir a Câmara Municipal. Você presidiu a Câmara a primeira vez na gestão, no biênio 85-86. Como que foi esse feito, assim, uma mulher, né, conseguir articular e conseguir... Eu não tenho, assim, muita lembrança dos números, do número de vereadores em relação à situação e oposição. Eu não me lembro muito bem. Mas eu sei que foi assim, foi ali, sabe? Páreo. Nós tivemos, não foi uma coisa fácil, né? Nessa primeira vez. Depois, na segunda, foi tranquilo, porque aí foi já, não, tem que ser, e vai, e eu acabei indo, né? E para conduzir as sessões da Câmara, que também não é algo fácil, um monte de gente lá acompanhando, né? Eu também não tive dificuldade, não. Não, eu não sei se os vereadores colaboravam, né? Acho que não era muito bem isso, não, né? Mas eu sempre tive facilidade nessa questão, né? De dirigir a Câmara, eu gostava, é uma coisa que... Quando a gente gosta, né? Quando você faz por prazer, eu acho que a coisa vai se tornando mais leve, sabe? Mais agradável, né? E nossas câmaras, nós éramos muito amigos também. A gente brigava bastante, mas nós éramos muito amigos, então eles me respeitavam muito. E na terceira legislatura, que a Zezé foi eleita, né? Para a gestão 89 a 92, o prefeito era Sinuel Batista. E os vereadores, Adalgiso do Nascimento, Antônio Crosati, Antônio Passafaro, Carlos Alberto Bachiega, Cláudio Gomes Dias, ou Cláudio Tiradentes, Francisco Altimari, Ivan Eide Samarco, Jairo Rodrigues da Silva, João Antônio Castilho, Maria José de Macedo, Moisés Borges de Camargo, Newton José Passari, Nicolau Abramides, Omar Raal, Severino Gabriel e Valdemar Ferreira. Tranquilo, essa Câmara também foi bem pacífica, esta. Foi tranquila. E foi lembrando, né, que você voltou a presidir eu fui a Câmara Municipal, presidente. Segunda vez, para o biênio 89-90. Zezé Macedo também, do Legislativo Municipal, tentou o Legislativo Estadual. Tentei. Isso na década de 90, Zezé? Acho que foi na década de 90, foi sim. Eu tentei, o partido, né, me pediu para que eu fosse candidata. Eu não tinha essa pretensão, não é engraçado, eu nunca tinha pensado nisso. Mas aí, você sabe, vem aquela coisa, não, Penápolis precisa de um candidato, e o partido também, em nível de São Paulo, também queria uma candidata mulher, né? E eu fui candidata. Eu acho que me faltaram 4.000 votos para ser eleita. Né? Pouca coisa. Foi pouca coisa, mas a divisão foi muito grande, né? Penápolis já poderia ter uma deputada. Eu perdi muitos votos na minha cidade. Zezé, ainda com relação à história da Câmara Municipal, mais uma vez falando, né, a Zezé Macedo é a terceira mulher eleita para a Câmara Municipal de Penápolis, e nessa história de 100 anos é a única mulher a presidir a Câmara Municipal. Lembrando que a primeira vereadora eleita foi Iracema Aimberê de Camargo, em 1936. E a segunda é a filha da primeira vereadora, que é a Jacide Camargo Saeg, em 1947. Zezé, na história geral da Câmara Municipal, nós tivemos aí menos de 10 mulheres ocupando vaga na Câmara Municipal. Aqui você retrata essa questão, essa pouca presença da mulher. Eu acho que um pouco é a falta de interesse da própria mulher pela questão da política, né? Infelizmente, as pessoas hoje não percebem ainda que a política é fundamental na nossa vida, no dia a dia da nossa vida, não é?
É na educação, é na saúde, é no, sabe, no relacionamento mesmo de uma sociedade. A política é uma coisa fundamental. E política, quando você pensa em arte, ela realmente é uma coisa muito séria, né? Infelizmente, algumas pessoas usam da política para o seu próprio benefício, né? E isto que acontece, denigre muito a imagem do político. E a mulher não gosta, não é, de ter a sua imagem, principalmente a mulher, ela não gosta de ter a sua imagem associada àquilo que é coisa errada para ela. Então, eu acho que uma das razões é exatamente isso. Por que a mulher não participa mais? Porque ela tem essa aversão àquilo que não é legal, que está errado, né? E os políticos, hoje em dia, você sabe, não estão com tudo, não, né? E o capitão Adolfo, que por muitas vezes fala que existe um preconceito da própria mulher com a mulher, porque se mulher votasse em mulher, hoje certamente nós teríamos aí... Eu já ouvi a fala dele uma vez, e ele falando exatamente isso, né? Eu acredito que possa até ter esse preconceito, sim, da mulher, não é? Mas isto já é levado à própria mulher pelo machismo, né? Porque ela ouve em casa. Ela ouve em casa de quem? Ela ouve do pai, ela ouve dos irmãos e ela acaba ouvindo da mãe, porque a mãe também é influenciada, não é? Então a mulher acaba sendo machista, defendendo princípios, né, machistas, em detrimento da própria mulher. E por muitas vezes, para ser pré-candidata a vereadora, a mulher tem que pedir para o marido, né? Às vezes pede, né? Muitas vezes, claro, tem outros casos. Eu acho que não é o meu caso, mas eu acho que até isso, né, é uma coisa meio desagradável. Você pode até ter assim, olha, concorda, né, até mais agradável, né? Tem um apoio, tem o seu apoio, né? Isso é lógico que tem que existir. Né? Assim como o homem também vai pedir o apoio da mulher. Né? E normalmente os homens são eleitos com o trabalho das mulheres deles. Normalmente. É o principal cabo eleitoral. É o principal cabo eleitoral do vereador homem, é a sua mulher, sua esposa. Zezé, e é importante ter a participação da mulher porque traz a representação para a mulher. Tem coisa que só a mulher, né, que sabe. E eu acho também que a Câmara fica mais diversificada, não é? A mulher tem interesses diferenciados. Ela tem uma abordagem diferente dos fatos. E então você, ouvindo o homem, ouvindo a mulher, você pode, numa discussão, tirar uma conclusão que talvez mais justa, né, para a sociedade. Zezé, você, por um período aí razoável, esteve morando em São Paulo e trabalhou no governo estadual, foi isso? Eu continuo trabalhando no governo do estado, né? Eu sou da Secretaria de Economia e Planejamento, né? Eu trabalhei muito tempo na secretaria e depois eu fui comissionada, hoje eu estou no IANSP. Eu faço um trabalho lá no IANSP de credenciamento de médicos, eu fui para lá para fazer isso. E tem residência em Penápolis? Agora eu resido em Penápolis e trabalho em Araçatuba. Zezé, aí tem o penapolense na primeira divisão do Campeonato Paulista. Então, o que é muito interessante para Penápolis, viu? Porque as pessoas acompanham, leem o jornal, ouvem falar Penápolis, né? E quando te encontra, o seu time está ganhando, seu time está assim. Os senhores que trabalhavam comigo que vinham falar, Zezé, ele está bem colocado, porque infelizmente eu não entendo nada, mas está bem colocado, está bem classificado. Eu falava, vai ganhar? Vai, então tá bom. Mas eu fico muito contente com essa vitória do penapolense. Zezé, tem mais pretensão de concorrer a algum cargo eletivo? Não, eu acho que no momento tem bastante gente jovem, não é aí, que tem que ir para frente, que tem que trabalhar, e a juventude está aí preparada para isso. Tá legal. Zezé, eu deixo agora espaço para suas considerações finais e te cumprimentando, né? Porque, reforçando, a Zezé, eu volto a falar, é muito importante para a história da Câmara Municipal, a terceira vereadora na história a ocupar aqui a Câmara Municipal e a única mulher nos 100 anos a presidir a Câmara Municipal e presidiu por 2 vezes. Parabéns, eu deixo espaço para suas eu acho até finais. Que foi assim uma providência divina eu a ter feito esse tempo, né, no Poder Legislativo, porque eu realmente considero o Poder Legislativo o mais democrático de todos. Eu sempre, nos meus discursos, dizia isso e continuo reafirmando, né? Você tem toda a sociedade representada,
não é? Você tem todos os partidos representados e ali é uma assembleia para discutir o quê? Discutir o seu município, discutir a sua cidade, discutir os problemas que afetam a população. Então, eu vejo o poder legislativo como um poder extremamente democrático e de suma importância. Né? Então, é importante, quando nós vamos escolher o vereador, a gente pensar bastante. Não só porque ele é meu amigo, ou porque eu gosto dele, ou porque eu não gosto, mas sim pela sua história de luta, pelas batalhas, não é por aquilo que ele já deu de exemplo, às vezes já foi vereador, já é vereador, está vereador, não é? Então, é muito importante a formação da Câmara Municipal, porque uma Câmara Municipal é a alma de uma cidade. Ok, obrigado pela sua presença. Eu conversei com Zezé Macedo, ex-vereadora e ex-presidente da Câmara Municipal de Penápolis. Obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.